E aí, galerinha do nono ano, espero que vocês estejam bem, espero que vocês possam estar aí se cuidando, tá bom? Se protegendo aí dessa pandemia, como vocês sabem, né? Logo, logo tudo isso vai passar e a gente vai estar de volta, tá bom? Qualquer coisa, né, galera? Vamos aí procurar, pode me procurar, o professor aqui, tá bom? Para tirar dúvidas, tá certo? Nono ano. Então fiquem atentos justamente aí nos nossos conteúdos, tá bom? Vem aí acho que não nesse ano ainda, mas no próximo tem a prova do IFAL, né? Essa coisa toda. Então, galera, o que acontece, né? A gente vai dar continuidade justamente ao conteúdo da aula passada, né? Que é Oriente Médio, tá bom? Na aula passada a gente falou dos aspectos geográficos, né? Dessa questão física aí, relevo, geologia. E hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão dos aspectos econômicos, né? Desse continente, tá bom? E tratando também alguns aspectos sociais, tá bom, galera? Então, vamos lá. Galera, o petróleo é o principal produto, né, responsável pela economia dos países do Oriente Médio, tá bom? Nessa região, né, é extremamente localizada, né, a maior concentração mundial dessa fonte energética. Você tem lá no Oriente Médio aproximadamente 65% de todo o petróleo mundial, tá bom? Olha só, né? Essa grande quantidade de petróleo aliada a fatores econômicos, né, e políticos, né, e aí vai criar condições, né, para a formação dessa questão do Oriente Médio, tá bom? Em 1960, né, de um dos mais importantes cartéis do mundo atual, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, né? Outra atividade econômica também importante no Oriente Médio é a agropecuária, né? Lembrando lá que a agricultura no Oriente Médio ela é uma agricultura litorânea, né, nos vales fluviais, movida a essa questão da irrigação. E lá você tem os principais cultivos, né, como o trigo, o algodão, frutas cítricas, o arroz, né, que hoje está tão caro aí. Eu acho que vocês já ouviram alguma piada ou qualquer coisa aí dos pais de vocês falando em relação a essa questão do arroz. Galera, então como eu falei para vocês, né, o petróleo lá, a criação da OPEP em 1960, né, pode ter ficado meio, sem vocês entenderem aí, né, deu para criar a OPEP, né, vocês sabem que o petróleo, como eu falei, lá cerca de 65% dessa produção mundial está no Oriente Médio, né, além disso tem a agropecuária, né? Você tem também essa questão da pecuária com o pastoreio nômade, tá bom? Destaca aí justamente a criação de caprinos e ovinos. E na indústria, né, nos países petrolíferos, a gente tem a existência de refinarias petroquímicas, tá bom? Na Turquia você tem essa questão da química, né, da indústria mecânica, né, da indústria automobilística, tá bom? Em Israel você tem aí componentes eletrônicos, equipamentos de irrigação e produtos agroindustriais, tá bom? Então dá para ver o quanto nessa questão aí do Oriente Médio ele se destaca de fato tanto na sua produção de petróleo como também em outras áreas, né, como na questão da agroindústria, como na questão da pecuária, né? Países aí, como eu citei para vocês, a Turquia e Israel vão se destacar, né, justamente nesse processo aí de produção. Galera, você tem também a questão do turismo, né, que é outra atividade que vem apresentando ao longo do tempo uma importância muito grande para os países do Oriente Médio, né? Exemplo disso, mais uma vez, Israel, né, e Turquia, que receberam nos últimos anos cerca de 2,5 milhões de turistas, né? Então dá para ver o quanto também essa questão do turismo ela vem sendo desenvolvida, né, nos países do Oriente Médio, tá bom, galera? Galera, porém o petróleo ele vai gerar, né, de fato, uma série de desigualdades sociais dentro do Oriente Médio, tá bom? Por quê? Porque as riquezas, elas se encontram distribuídas de maneira desigual, né? Um pouco parecido com o nosso cenário, né? Não tão luxuoso, não tão rico como no Oriente Médio, né? Apenas uma pequena parte dos lucros obtidos pela elite, né, é investida em setores produtivos da economia desses países, né, como a indústria e a agricultura, né? Então assim, não há um lucro, né, tão grande, né, não se é retirado um lucro tão grande dessa produção do petróleo para que se possa aí investir. E aí você vai ter alguns aspectos populacionais, né, como eu falei para vocês, vai trabalhar essa questão dos aspectos físicos e a gente está trabalhando
essa questão econômica e populacional. Então, ó, o Oriente Médio é uma das maiores regiões, né, que você tem no crescimento vegetativo no mundo, né? É umas regiões que está crescendo muito nessa questão do crescimento vegetativo, tá bom? As taxas de fecundação entre as mulheres têm relação direta com a questão da cultura e a religião islâmica, né? Vocês sabem que predomina muito o islamismo no Oriente Médio, tá bom? Há uma certa exclusão da mulher diante da sociedade, né? Principalmente no mercado de trabalho, né? Você não tem essa acessibilidade da mulher tão grande no mercado de trabalho, tá bom? Você tem pouca políticas públicas, né, para o planejamento familiar, então você tem a ausência de fato, né, dessas políticas públicas para o planejamento familiar, e você tem o baixo nível educacional, né, da população feminina, tá bom? Então você tem pouca essa questão, né, da mulher dentro da escola, tá bom? Da mulher estudando, né, da mulher buscando, né, o conhecimento. Então você não tem tão grande essa aceitação, tá bom, da mulher dentro desse cenário educacional. Galera, próxima aula a gente vai trabalhar aí essa questão da religião no Oriente Médio, que é algo também que é muito importante a se tratar, tá bom? Então fiquem todos com Deus e até a próxima aula.